Boa noite. Boa noite. Governo autoriza mais de 2.000 vagas para cursos de medicina em faculdades privadas. Na Itália, Dilma apresenta plano de concessões e exorta empresários a investirem mais no Brasil. Parque na Chácara do Jockey, prometido há 8 meses pela prefeitura, ainda é só um projeto. Homem morre ao ser assaltado e baleado dentro de estação do metrô no Rio de Janeiro. Novo modelo de passaporte vai ter validade de 10 anos e vai ser 64% mais caro. E na série Cara de São Paulo, Marica Guidali, bailarina, diretora e coreógrafa, que inovou a dança no país. Há 8 meses, a prefeitura comprou o terreno da Chácara do Jockey, na zona oeste de São Paulo, e prometeu transformá-lo num parque. Mas até agora, praticamente nada foi feito. Segundo a prefeitura, o projeto ainda está em licitação e vão ser investidos 30 milhões de reais para a implantação. A placa anuncia: aqui vai ter um parque, mas de concreto mesmo, só o cimento do gradil do terreno. E alguns homens trabalhando na construção de uma EMEI e de uma SEI, que ficarão no mesmo terreno, mas não fazem parte do projeto do parque prometido pela prefeitura. O terreno de 150 mil metros quadrados foi entregue ao município em outubro do ano passado, para pagar dívidas de IPTU que o Jockey tinha. Na época, a Chácara do Jockey foi declarada de utilidade pública e o prefeito Fernando Haddad anunciou a criação de uma área verde. O campo chegou a abrigar o treinamento dos cavalos, mas hoje é ocupado por uma escolinha de futebol, que será mantida. Para nós vai ser muito bom, para os pequeninos muito bom e para os moradores mais ainda, porque tem uma área de lazer onde não tem São Paulo, e aqui dentro nós temos isso. Segundo a prefeitura, serão investidos 30 milhões de reais para transformar este espaço em um parque. A promessa é construir aqui quadras esportivas, pistas de skate e também trilhas para a caminhada. Mas até agora, 8 meses após a aquisição deste espaço, muito pouco foi feito. Há 2 semanas, os moradores tiveram uma reunião com a vice-prefeita Nádia Campeão para tratar do assunto. A vice-prefeita prometeu para a gente que até a segunda quinzena de julho uma reunião pública vai ser feita para que eles apresentem um pré-projeto. Só que a gente acredita que, pelas promessas da prefeitura, esse volume de obra tinha que ser mais rápido, né? A prefeitura alega que o projeto ainda está em fase de licitação. Uma empresa de arquitetura e uma empreiteira ainda serão definidas. A abertura do parque ainda é incerta e acontecerá em etapas, de acordo com o andamento dos trabalhos. É um oásis aqui para a nossa região, não só do Butantã, como dos bairros do entorno, Morumbi, bairro Jaqueline e também dos municípios do Taboão, Embu e Tapicerica da Serra. Então é uma atividade, um projeto inédito e muito importante para toda a população. Incêndio atinge parte de loja de móveis da Etna, que fica na Marginal Tietê, na zona leste de São Paulo. O fogo foi controlado durante a madrugada e ninguém ficou ferido. O incêndio começou no fim da noite, quando a loja já estava fechada e não havia clientes nem funcionários. O fogo atingiu parte do estoque, cheio de móveis, estofados, material que pegou fogo rapidamente. Os bombeiros usaram máquinas pesadas para abrir buracos nas paredes e conseguir entrar na loja em chamas. O incêndio foi controlado por volta das 3h30 da manhã. A cortina de fumaça chegou a prejudicar a visibilidade na Marginal Tietê, que, para facilitar o trabalho dos bombeiros, teve uma faixa da pista local interditada. Cobriu de fumaça, daí o bombeiro veio, parou um pouco. Daí começou por volta de 5h30 da manhã de novo a fumaça. Parecia neblina, né? Que estava com nevoeiro, né? E ficou a noite inteira isso, para dar uma diminuída, aumentava. As mercadorias queimadas viraram entulho depositado no estacionamento da loja. Depois de mais de 12 horas do fogo controlado, ainda há fumaça. E os bombeiros continuam à procura de pequenos focos, num trabalho de rescaldo que pode entrar pela noite. Só depois que as equipes do Corpo de Bombeiros deixarem a loja é que será feita uma perícia para investigar o que causou o incêndio.
Essa unidade da loja, inaugurada em 2007 com 11 mil metros quadrados de área, só deve reabrir ao público na semana que vem. Um homem morre baleado num assalto numa estação de metrô no Rio de Janeiro. Até agora, ninguém foi preso. Imagens que circularam nas redes sociais mostram a vítima no chão dentro da estação uruguaiana do metrô. Segundo a polícia, o passageiro tinha 46 anos. Testemunhas disseram que ele carregava uma grande quantidade de dinheiro. De acordo com o metrô, o homem foi abordado por 3 criminosos, um deles armado. Foram disparados 3 ou 4 tiros. Outra pessoa foi atingida na perna por estilhaços de bala e socorrida no local. A estação de metrô ficou fechada temporariamente. A Corte de Nova York negou o pedido da Petrobras para encerrar a ação coletiva movida na Justiça americana contra a companhia por suposto prejuízo causado pela corrupção. O juiz determinou que o julgamento deva acontecer até o dia 1º de fevereiro do ano que vem. A petrolífera havia argumentado na primeira audiência sobre o caso que as supostas violações à legislação brasileira aconteceram em território nacional, o que imunizaria perante a justiça americana. Em nota, a Petrobras afirmou que continuará atuando firmemente na defesa de seus direitos. Na Operação Lava Jato, os documentos analisados pela Polícia Federal podem comprovar delações premiadas, segundo as quais a empreiteira Odebrecht tinha acesso a informações privilegiadas da empresa e influenciava licitações. Em 2 mensagens de 2007, Rogério Araújo, diretor da Odebrecht, combina a participação da empreiteira na licitação para as obras de terraplanagem na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Ele teria informações sobre o orçamento interno do projeto, que eram confidenciais da Petrobras. Rogério está preso. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A convite do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a nata do PMDB visita hoje e amanhã a cidade das Olimpíadas. Vão passar pelo Rio de Janeiro Michel Temer, Eduardo Cunha, ministros do PMDB e algo como 40 deputados federais da legenda. Participam de um jantar hoje à noite na casa de Eduardo Paes e visitarão as obras das Olimpíadas. Essa pagelança do PMDB no Rio tem o objetivo de levar o nome de Eduardo Paes à vitrine como uma alternativa do PMDB à sucessão presidencial de 2018. Eduardo Paes é uma liderança regional, combina mais com a disputa pelo governo do Estado, por exemplo, mas um pedaço do PMDB imagina que as Olimpíadas do ano que vem darão a ele uma projeção nacional. Antes de ganhar o país, Eduardo Paes vai ter que ganhar o próprio PMDB. O nome dele está longe de ser uma unanimidade no partido. Um grupo do PMDB sonha em atrair gente de fora para ser candidato da legenda. Esse grupo quer atrair José Serra, que é um tucano que hoje está meio sem espaço no PSDB. Esse grupo do PMDB deseja fazer de Serra o candidato do partido à sucessão de 2018. Poucas vezes uma sucessão presidencial foi tão antecipada como essa de 2018. Deve-se esse fenômeno à fragilidade do governo Dilma Rousseff. Os partidos enxergam no governo Dilma uma espécie de fim de ciclo do PT no poder federal. É grande também a ebulição no PSDB. Os tucanos, depois de perder 4 sucessões presidenciais para o PT, sonham em retornar ao Palácio do Planalto em 2018, talvez até antes. Dessa vez, Aécio Neves não está só. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se equipa para disputar a vaga de candidato à presidência com Aécio. É natural que os partidos se mexam. O que é lamentável nesse jogo todo é que os nomes apareçam mais do que as ideias. Você ganha um doce ou uma passagem para o Rio de Janeiro para visitar as obras das Olimpíadas, se for capaz de dizer o que oferecem PMDB e PSDB como projeto alternativo para o país. Na hora H, na hora da decisão, entram em cena os marqueteiros, a campanha vira um grande videoclipe e o eleitor elege a presidente da República a melhor encenação, não o melhor candidato. Boa noite. O ex-deputado Roberto Jefferson, delator do mensalão petista, permanece internado no Hospital Samaritano na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele deu entrada ontem na unidade. De acordo com a filha dele, a deputada federal Cristiane Brasil, Jefferson estava com febre e foi internado para fazer exames.
O ex-deputado passou por uma cirurgia em 2012 para a retirada de um tumor maligno no pâncreas. Jefferson deixou a prisão no dia 16 de maio, autorizado a cumprir o resto da pena no regime domiciliar. Ele foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com ação por improbidade administrativa contra o senador Zezé Perrella, do PDT, por enriquecimento ilícito e dano aos órgãos da administração pública entre os anos de 2007 e 2010, quando ele exercia o mandato de deputado estadual. A investigação afirma que Perrella recebeu reembolsos por despesas com verba indenizatória no valor de quase R$1.300.000, mas os gastos ressarcidos não tiveram relação com a atividade parlamentar. Perrella alega que os gastos foram legais e acusa o Ministério Público de perseguição. Para Marica Guidali, a dança é mais que uma expressão da arte. Pois é, em 44 anos, à frente do grupo de balé Estágio, a coreógrafa mostrou que é possível fazer política, trabalho social e difundir a cultura brasileira. Por tudo isso, Marica é uma personagem que é a cara de São Paulo. Não se engane com o corpo frágil. Aos 78 anos de idade, a força de Marica Guidali não se vê, se sente. Bailarina, diretora, coreógrafa, húngaro-paulistana. Quando chegamos aqui, de repente fui abraçado por essa terra, então para mim foi tudo de bom. Que é a primeira vez que eu não tive que ficar com medo de cair bomba ou então alguém está me perseguindo. Há 10 anos fora dos palcos, ela continua à frente da companhia Balé Estágio, que criou em 1971 com o marido, o também bailarino e coreógrafo Décio Otero. Eram tempos difíceis para a arte. Nasce na ditadura e veio com uma ideia de sobreviver, que já era meio perigoso, né? Sobreviver aqui naquele momento. Além de levar arte para o Brasil inteiro, o Balé Estágio também foi o primeiro a trazer a música e elementos da cultura brasileira para os palcos de dança. E isso fica bem claro aqui nas paredes da sede da companhia, onde estão os cartazes de todo esse repertório. O Estágio já dançou Adonira Barbosa, Vila Lobos, Chico Buarque de Holanda, encenou Ariano Suassuna. Nestes 44 anos foram encenadas mais de 80 coreografias. Para mim, desde Lago do Cisne até o balé mais contemporâneo, se é bem feito, para mim é maravilhoso. O nosso caminho é esse. O lado político e social também fazem parte dessa trajetória. Marica coordenou por 7 anos um trabalho de dança dentro da antiga FEBEM. Hoje, o Estágio recebe jovens carentes no projeto Joaninha. O trabalho já chegou a atender 300 jovens, mas está sem patrocínio. Mesmo assim, resiste com 70 alunos, totalmente custeados pela companhia. E o foco é levar essa coisa da arte, da dança para frente, lutar pelas ideias da gente, na chuva, na trovoada, com sol, sem sol. A gente está aí trabalhando e assim vamos, se Deus quiser. 7 pessoas são presas na região central de São Paulo no momento em que roubavam um banco. A repórter Carla Rodeiro está no DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, e tem outras informações. Carla. Oi, Estela. Olha, a prisão aconteceu no momento em que os bandidos estavam assaltando uma agência bancária no Pari ontem à noite. Uma parte da quadrilha, que já tinha conseguido, inclusive, abrir o cofre, foi presa dentro do banco. Criminosos que estavam do lado de fora, segundo a polícia, teriam reagido a tiros e conseguiram fugir. Só que o carro deles capotou e um bandido morreu. Os outros foram capturados. 3 deles, a polícia descobriu depois, já eram procurados pela justiça por assassinato e tráfico de drogas. Bem, os 7 homens presos são suspeitos de outros roubos a bancos e também a residências. Com vocês no estúdio. Obrigada, Carla, pelas suas informações. Em visita à Itália, a presidente Dilma Rousseff convida empresários para investirem mais no Brasil.
Dilma desembarcou em Roma nesta manhã, vinda da Rússia, onde participou da cúpula dos BRICS. Ela almoçou com o presidente italiano Sergio Mattarella. Depois encontrou-se com José Graziano, diretor-geral da FAO, órgão da ONU para a Alimentação e Agricultura. Ele foi responsável pelo programa Fome Zero no início do governo Lula. Dilma também se reuniu com o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. Disse que apresentou a ele e também ao presidente Mattarella o novo plano de concessões do governo brasileiro. O projeto prevê a privatização de aeroportos, portos, rodovias e ferrovias e espera atrair mais de 198 bilhões de reais em investimentos. Discutir tanto com o presidente quanto com o primeiro-ministro as oportunidades de investimento que se abrem no Brasil, na área de ferrovias, por exemplo. Várias empresas italianas podem participar dos leilões, assim como na área de rodovias, portos e aeroportos. Eu, na verdade, convidei todos os empresários italianos a intensificarem ainda mais sua presença no Brasil, por meio da participação nessa nova fase do programa. A Polícia Federal e a Casa da Moeda apresentaram hoje o novo modelo de passaporte brasileiro. O documento passa a ter validade de 10 anos, o dobro do passaporte atual, e tem itens de segurança mais avançados. O passaporte comum continua azul, mas a capa ganhou 5 estrelas, representando a constelação do Cruzeiro do Sul, e a inscrição Passaporte Mercosul em amarelo. O valor do novo documento também mudou, passou de R$ 157 para R$ 257. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, justificou o aumento, dizendo que o valor tinha como base a inflação. A taxa para emissão do passaporte não sofria alteração desde dezembro de 2006. As novas expedições e as renovações já obedecem às novas regras. Quem possui o documento antigo pode continuar usando até o prazo de validade. O Anime Friends, o maior festival de cultura pop da América Latina, começou hoje aqui em São Paulo. O evento reúne shows musicais, feira de quadrinhos, concursos de cosplay e campeonatos de videogame, entre outras atrações. O interessante é que, a cada ano, o festival, que atraía principalmente jovens descendentes de japoneses, registra a presença crescente de um novo público, mais brasileiro. Logo cedo, o tamanho da fila não era brincadeira. Gente que contou os dias do ano para chegar a essa data e poder tirar do guarda-roupa fantasias muito bem trabalhadas. Você que fez essa fantasia toda? Sim, foi eu e meu pai. Quanto tempo durou para você conseguir? 6 meses. Outros que vivem como verdadeiros japoneses e vieram para se sentir em casa. Tem gente que acha que eu tô indo para um casamento, tem gente que acha que eu tô de fantasia. E não, eu tô só me inspirando na moda deles, que é assim, exagerado mesmo. Tudo isso dá para ver no festival Anime Friends, que em 2015 completa 12 anos. Aqui, tudo remete ao Japão e à cultura pop. Os desenhos, os quadrinhos, os videogames, as músicas. É a chance de o brasileiro fazer uma visita à Terra do Sol Nascente sem sair da capital paulista. E o público adora. É um festival voltado para a cultura japonesa, mas a gente tem um lado americano também, né? Então a galera vem de cosplay com diversas séries, filmes, e a galera vem com a família para se divertir. A simpatia dos brasileiros pelos animes japoneses estourou com a vinda de Cavaleiros do Zodíaco, desenho que foi exibido pela primeira vez em terras nacionais em 1994 e se tornou febre entre a criançada. Outras séries japonesas vieram no embalo, como Dragon Ball Z e Naruto. Anda, dá um fora daqui! Mas, Gaara Sensei... Mas essa memória afetiva do brasileiro que assistiu o anime quando era criança é muito mais do que simplesmente nostalgia. Já virou estilo de vida. Prova disso é o tamanho dessa feira aqui e a quantidade de novos mangás e animes que surgem a cada dia, que são cada vez mais consumidos pelos brasileiros. Tem gente que está ficando até famoso só de cantar abertura de anime. Aí o Brasil é o nome dessa capixaba que já conseguiu 60 milhões de visualizações em sua página no YouTube. Ela teve que aprender um pouco de japonês para cantar algumas letras. Eu tô fazendo show por todo o Brasil. Eu acho que o brasileiro ele tem uma afinidade maior com as outras culturas, é mais aberto a
agregar essas culturas. Eu amo assistir anime, amo ver mangá, cosplay. É uma coisa que não dá pra descrever, é um amor incontrolável. O Festival Anime Friends 2015 fica no Campo de Marte, na zona norte da capital. Serão 2 finais de semana neste ano e no próximo. Nas sextas-feiras, vai do meio-dia às 9 da noite e aos sábados e domingos, das 10 da manhã às 9 da noite. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 100. Os Ministérios da Educação e da Saúde vão abrir 2.290 vagas para o curso de medicina em instituições particulares de 10 estados. A medida faz parte do programa Mais Médicos, com o objetivo de garantir atendimento a 36 municípios considerados prioritários pelo governo e entra na meta de criar 11.500 vagas em cursos de medicina em todo o Brasil, incluindo instituições de ensino superior públicas e privadas. É uma nova maneira de desenvolver o processo de regulação do ensino superior, ou seja, o Mais Médico, a partir de hoje, ele se consolida não apenas como uma política emergencial de provimento de profissionais médicos para atender às necessidades da atenção básica do país. É uma política estruturante da formação médica no Brasil. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou que com esse anúncio o governo totaliza cerca de 7.600 novas vagas de graduação em medicina até 2016. Segundo ele, a medida deve levar atendimento médico para o interior do país. O Ministério do Desenvolvimento Social identificou mais de 17.000 funcionários municipais de várias partes do país que recebem o Bolsa Família. Entre eles, servidores concursados, terceirizados e 183 pessoas com cargo de gestor. Os trabalhadores tinham acesso ao sistema e se incluíram no programa. Representantes do Ministério do Desenvolvimento informaram que os pagamentos foram bloqueados como medida de prevenção, mas que os bloqueios podem ser suspensos caso as prefeituras assegurem que os servidores cumprem os requisitos de renda para fazer parte do programa. Problemas de aprendizagem, timidez, falta de concentração nas crianças normalmente são tratados como distúrbios psicológicos. Mas alguns profissionais acreditam que esse comportamento, ou melhor, o comportamento da família, pode refletir nessas atitudes. O coach infantil é um profissional que também pode ajudar num diagnóstico. Enzo está com 9 anos e frequenta as sessões de coaching há 2 meses. Neste espaço, dividido com outros amigos, expõe naturalmente suas dificuldades, quase uma brincadeira. Mas os resultados já apareceram. Minhas notas estão subindo muito. A única coisa de ruim é acordar cedo. Ele já está muito mais proativo, muito mais com iniciativas. O coaching é uma metodologia de desenvolvimento humano que nasceu nas empresas e pretende aumentar o desempenho das pessoas nas suas atividades profissionais. Já o coaching para crianças, segundo os especialistas, é diferente. Envolve todas as questões da vida pessoal, o autoconhecimento. Tânia tem um instituto que realiza o coaching infantil. Para ela, com métodos simples, é possível reorganizar crenças, emoções e comportamentos das crianças. Nós temos hoje uma geração digital que é muito imediatista, consegue tudo na ponta dos dedos, então não consegue pensar de formas a ter processos, planejamentos. O objetivo maior é desenvolver as potencialidades socioemocionais das crianças. Já nesta outra empresa de coaching, o comportamento dos pais também é levado em conta. A confiança dos pais no processo dos filhos é muito importante. Nesse momento é onde eu digo, olha, confie no desenvolvimento pleno do seu filho e ele vai ficar muito bem. Mudou alguma coisa para você? Mudou muito, porque agora eu tô tirando notas melhores na escola, tô sentindo mais autoconfiança. Tudo você leva para o seu dia a dia, é isso? Sim. Esta psicopedagoga faz um alerta. Antes de escolher um profissional, é preciso avaliar a real necessidade da criança.
Os pais têm que entender que eles é que fazem o filho ter autoestima, eles é que dão ao filho o espírito de liderança, eles é que dão ao filho o ânimo para aprender. Não são os professores, eles apenas apoiam esses professores. E não é só aprendizagem escolar, não. É de rotina, é de valores principalmente, para que a criança já mostre uma condição muito melhor se eventualmente ela persistir em alguma dificuldade maior e tiver que realmente comparecer ao consultório. E hoje o paulistano aproveitou a emenda do feriado que teve sol e aumento na temperatura. E nos próximos dias o clima deve se manter ameno como hoje, mas pode chover na capital. Vamos à previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Áreas de instabilidade que se formam entre a Argentina e o Paraguai avançam pelo centro-sul do Brasil neste sábado. Essas nuvens mais carregadas provocam chuva a qualquer hora do dia e da noite, com risco de chuva forte, desde o Rio Grande do Sul até o sul do Mato Grosso do Sul, influenciando também parte de São Paulo. Já no Nordeste, o sábado será de sol com chuva rápida em toda a faixa litorânea, que vai desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. E na região norte o tempo fica abafado e há risco de temporais, mas em pontos isolados. Nas demais áreas, sol e tempo firme. Máximas amanhã de 26 graus no Distrito Federal, 31 no Rio de Janeiro e de 27 graus em Salvador. Em São Paulo, a previsão é de pancadas de chuva a partir da tarde nas regiões oeste e sul, onde a máxima amanhã fica em 29 graus em Araçatuba. No centro-norte paulista, tempo firme, com máxima de 28 graus em Ribeirão Preto e 26 em Franca. E na faixa leste, incluindo o litoral, a chuva deve vir de forma passageira, mas só à noite. Máxima de 28 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Amanhã aqui na capital as nuvens aumentam e chove à noite, máxima de 25 graus. E tanto no domingo quanto na segunda-feira a temperatura sobe, o ar fica mais seco com máxima de 26 graus nos 2 dias. Morreu aos 83 anos o ator egípcio Omar Sharif. Famoso pela participação em filmes de sucesso como Dr. Zhivago e Lawrence da Arábia, Sharif sofreu um ataque cardíaco hoje no hospital no Cairo. Omar Sharif estava afastado da vida artística havia muitos anos e, segundo o filho dele, sofria de Alzheimer. O ator, que nasceu em Alexandria, com o nome de Michel Chaloub, passou muitos anos vivendo entre a França, a Itália e os Estados Unidos, antes de voltar para o Egito, seu país natal. Sharif entrou para a história do cinema ao interpretar, em 1962, Sherif Ali, no épico Lawrence da Arábia, dirigido por David Lean. Pela atuação no filme, Omar Sharif foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante, mas não levou a estatueta. Foi a única indicação dele para o prêmio da Academia. O grande sucesso de Sharif como protagonista foi com Dr. Zhivago, também dirigido por Lean em 1965. O enredo é centrado na Rússia do início do século XX, até a queda do czar Nicolau II. A música tema do filme foi composta para a personagem Lara, estrelada por Julie Christie. A atuação de Sharif em produções de Hollywood ainda inclui dramas e comédias, como Funny Girl, ao lado de Barbra Streisand. Em toda a carreira, Omar Sharif participou de 118 filmes, entre eles os rodados no Egito na década de 50. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Job. Arnaldo Antunes é uma cabeça surpreendente. Compositor, cantor, poeta e artista plástico, ele explora a palavra do jeito que bem entende, sempre com sucesso. A partir de amanhã, é o lado visual de seu trabalho que toma a atenção do fã. Daniel Rangel organizou a maior exposição já realizada sobre o trabalho de Antunes, que ocupa o Centro Cultural dos Correios, no centro de São Paulo. Palavra em Movimento reúne caligrafias, colagens, instalações e objetos poéticos, além de adesivos, cartazes, áudios e vídeos de trabalhos realizados nos últimos 30 anos. A mostra fica em cartaz até 30 de agosto e depois segue para Brasília e Rio.
Quem perdeu o revival dos Zicroquetes, o irreverente grupo teatral dos anos 70, pode vê-los agora numa rápida passagem pelo HSBC Brasil neste fim de semana. Ciro Barcelos, do elenco original, escreveu o texto, atua e dirige o espetáculo. Cláudio Tovar, também um Zi autêntico, fez cenários e figurinos. Algumas coreografias ainda são as originais de Lenny Dale. No novo elenco, destaque para Bruno Gissoni, o homofóbico Guto da novela Babilônia, que com os croquetes canta e dança de vestido e salto alto. Um musical engraçado e debochado no verdadeiro espírito do grupo e da época. O jovem pianista brasileiro Fábio Martino substituiu de última hora o barítono Matias Görner, que se apresentaria com a OSESP essa semana, mas adoeceu. Assim, o programa de hoje e amanhã na Sala São Paulo manterá as peças de Brahms e Strauss, mas troca Mahler por Rachmaninoff. E, finalmente, para as crianças em férias em São Paulo, a dica é o Teatro de Marionetes Lovkar, de Praga, que se apresenta até domingo no Centro Cultural Banco do Brasil. Famoso no gênero, o Lovkar traz 2 programas, José o Indeciso e A Pequena Sereia, com 3 apresentações diárias. Os manipuladores são checos, mas as vozes são de atores brasileiros. Boa diversão para toda a família. Boa noite. A produção industrial encolheu 13,7% em maio deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O desempenho negativo do estado foi puxado principalmente pelos segmentos de produtos alimentícios e veículos automotores. Foi o pior resultado desde abril de 2009. No país, a produção industrial teve queda de 8,8% em 13 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A proposta de reformas enviada pela Grécia para sair da crise financeira foi considerada minuciosa pelo Eurogrupo. Os credores avaliaram que a nova proposta traz algumas concessões exigidas pelos países europeus. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras apresentou a proposta ontem aos credores. Os principais nomes da oposição conservadora grega apoiaram o conjunto de medidas anunciados por ele. O documento entregue indica que Atenas aceitou mais medidas de austeridade, prevê um corte de 13 bilhões de euros nos gastos públicos e ainda se compromete com reformas na Previdência e na tributação. Com isso, a Grécia espera receber um socorro financeiro de 53 bilhões e meio durante 3 anos. A decisão sobre a saída ou continuidade da Grécia na zona do euro será tomada até o próximo domingo. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta hoje, impulsionada por uma melhoria nos mercados asiáticos e pelo alívio causado após a apresentação de um programa de reformas da Grécia. O índice Ibovespa fechou com alta de 1,56%. Esse otimismo aconteceu também na Europa e foi acompanhado por bolsas como Londres, Alemanha e Paris. E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o suspense da decisão dos credores europeus sobre as propostas de acerto apresentadas pela Grécia. E para uma análise das expectativas sobre a decisão desse fim de semana, dos ministros das finanças da zona do euro e também da cúpula da União Europeia, entrevisto Nicola Tingas, economista-chefe da CREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito. Obrigada por estar conosco. Nós podemos dizer que o não daquele plebiscito da Grécia foi um ousado desafio à abusiva austeridade imposta pelos credores, não só à Grécia, mas aos países endividados da Europa? Poderíamos dizer que sim, mas também poderíamos dizer que foi um desespero, né? O povo grego, depois de uma queda em 5 anos de 25% do PIB, não vive uma recessão, vive uma depressão. Então, ele não tem mais condições de suportar mais medidas severas. Então, ele disse um não a isso. Embora, como eles frisam muito bem, eles querem continuar no euro. Então, temos aí um impasse. Eu não quero severidade, mas quero continuar no euro. E essa é uma disputa que vai até domingo agora, né? E o governo grego jogou pesado, né? Tsipras ali firmou uma posição, né, deixando muito claro para o mundo que a atitude, a postura dos credores europeus
impunham à Grécia uma humilhação inaceitável. É assim como se ele estivesse chamando esses credores, dizendo que eles estavam agindo como agiotas. É legítimo cobrar dos credores, a comunidade internacional cobrar dos credores europeus uma postura que respeite essa questão humana tão pesada, que não ignore o custo humano que está imposto à população grega? Eu acho que é legítimo negociar qualquer coisa com respeito. Eu acho que ambas as partes, tanto quanto o governo grego como os credores, em muitos momentos não negociaram de uma forma cortês, de uma forma equilibrada. Então, existe um problema financeiro, não se consegue fazer o ajuste do tamanho que se quer, então é legítimo dizer, olha, precisamos de um acordo que me ajude a crescer, não só ajustar sem fim, porque não tenho mais por onde tirar. Mas também é legítimo os credores quererem que a dívida seja pague, até porque essa dívida é junto hoje com todos os outros países do euro. Então a Grécia deve para os seus pares, assim como ela também ajudaria seus pares. Nessa comunidade todos são um consórcio, então tem que respeitar também as regras do grupo. Então, o que nós vimos no meio foram muitos atos políticos, né? Do Tsipras, do ministro Schäuble, de todos os participantes. Então, a gente tem que tirar um pouco esse lado político que permanece muito forte e tentar olhar a questão objetiva. A questão objetiva vai ser discutida no domingo. Mas quando a gente está falando de gente, fica muito difícil tirar o lado político, né? Não. Inclusive, na própria comunidade europeia, os outros países que estão em situação difícil, o senhor teme que essa atitude, né, ousada e de muita dignidade da Grécia de dizer esse não possa levar a um efeito dominó? Tipo, se a moda pega, outros países também tomarão a mesma atitude? A Espanha, nós podemos falar de Portugal, podemos falar de outros países também em situação difícil? Então, eu queria só distinguir três coisas. Primeiro, é o lado humano, que eu concordo plenamente, é totalmente correto dizer que o povo não consegue mais e deve dizer um não. É correto dizer que tem um problema financeiro e precisa ser resolvido com equilíbrio. Cada parte tem que ceder. Agora, o que é complicado é o lado político. E hoje se joga um jogo muito mais político do que financeiro, do que humano, infelizmente. Então, os políticos de todos os lados estão jogando. E aí, o que cada um quer é preservar o seu lado. Então, o Tsipras e a Syriza querem preservar o seu poder. A comunidade europeia, a Angela Merkel, o ministro Schäuble e Bruxelas querem também preservar o seu lado. Então, esse é o risco que nós corremos, que essa decisão no domingo tenha muito do jogo político e pouco do jogo humano ou do jogo financeiro dentro das possibilidades. O senhor acha que sai essa decisão nesse fim de semana, considerando o volume, né, que tem que ser estudado e também o número dos parceiros, né? São muitos para a tomada da decisão. O senhor acha que sai logo ou essa coisa ainda se estende? A premier Angela Merkel, ela colocou, na verdade, uma posição muito estratégica. Quando ela convocou os 28 países do bloco europeu da Comissão, não só os 19 que estão na moeda, mas todos, inclusive, por exemplo, a Inglaterra, para uma reunião que é histórica para o euro. Então, o que ela está dizendo? Nós vamos tomar decisões aqui que vão afetar a história e a trajetória desta comunidade europeia como um todo, não só da moeda. Então, nesse momento, nós vamos ter que ver como que se constitui esse jogo, e no sentido de que para onde querem levar a comunidade, com que regras. Na verdade, o que a Alemanha gosta é de atuar com regras. Então, ela quer ver como que vai, em outras palavras, reforçar as regras ou mudar as regras. Como que nós vamos dar os próximos passos? Podemos abrir uma regra que não existe hoje, de expulsar um membro, como a Grécia ou qualquer outro, que não está cumprindo o que se espera dele? Ou devemos a qualquer custo socorrê-lo? Mas aí alguns não concordam em socorrer. Então, como será? Nós vamos ter uma regra que mesmo assim nós teremos exceção? Então, existe uma discussão e aí o que vai acontecer? Isso pode se prolongar assim. Pode ser que domingo eles decidam, olha, nem vamos fechar um acordo total, nem vamos expulsar totalmente a Grécia. Nós vamos fazer um pacote humanitário, que eles já estão anunciando, para ajudar exatamente a sociedade, minimamente. Vamos tentar
dá um fôlego ainda junto ao Banco Central Europeu, pelo menos até o dia 20, quando vence uma dívida importante, para ganhar mais uns dias para negociar e vamos tentar deixar a Grécia por conta dela. A comunidade europeia tem uma parcela de responsabilidade em tudo isso que está acontecendo? Lá atrás, quando permitiu a entrada da Grécia nesse universo do euro, sabendo da vulnerabilidade do país? A comunidade europeia, ela foi constituída ao longo de 50 anos, esse processo começa. Naquele momento que se introduziu o euro, se queria criar um bloco econômico do tamanho mais ou menos dos Estados Unidos. Então, era muito importante colocar os países periféricos. Mas de qualquer forma, porque eles criaram metas, havia exigências. A Grécia entrou com condição ou já entrou vulnerável, então, sendo até previsível que as coisas tendessem a chegar ao ponto que chegaram? Então, a Grécia sempre foi um país fraco, como Portugal, por exemplo. Então, países periféricos foram colocados dentro e, teoricamente, eles iriam se desenvolver dentro do euro. Então, essa era a ideia. Então, eles foram ajudados a entrar, sim, foram colocados e depois eles receberam grandes investimentos, houveram grandes projetos de investimento que colocaram muito dinheiro nesses países. Eu acho que o erro aí está dos dois lados. Quando se coloca um parceiro fraco e não se vigia, no bom sentido, para que ele possa realmente investir, crescer e aumentar a sua produtividade. E o próprio país, a Grécia, tem muitos erros. Sempre foi um país improdutivo e que tem grandes problemas fiscais e outros problemas internos que nunca resolveu. Para encerrar, tirando o perfil histórico de berço dos grandes pensadores, qual é a importância da Grécia hoje para a comunidade internacional? É muito mais simbólico mesmo, né? Muito mais cultural, é muito mais como raízes. Hoje, economicamente, a Grécia é muito pouco no contexto europeu e mundial, mas simbolicamente ela é muito importante. Agora, o que se fizer com a Grécia hoje no euro vai ser um exemplo para qualquer outro país e, nesse sentido, é importante. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Estela. O número de desempregados vem crescendo em quase todos os setores da economia. Mas, na contramão da crise, o mercado de produtos saudáveis registra aumento no número de negócios e vagas de trabalho. A expectativa de crescimento do setor é de 30% até 2019. Depois de muita procura, Fernando quase não acreditou quando conseguiu a vaga na fábrica. Fiquei surpreso que enquanto meus amigos estão perdendo emprego, eu estou empregado. E aqui tem bastante trabalho. Bastante, bastante. Domingo também? Domingo também. Quem quer trabalhar tem hora extra. Ele é um dos 60 operários contratados nos últimos 2 meses para reforçar a equipe, que aumentou para 300 funcionários. No mesmo período, a fábrica, que produz alimentos à base de grãos integrais, também comprou máquinas novas para dar conta dos pedidos. São hoje 3 turnos, 24 horas, 6 dias por semana e às vezes a gente tem que fazer hora extra no domingo. Vai crescer quanto esse ano? Esse ano a nossa expectativa é 25%. E não é só aqui não. O segmento dos alimentos de apelo saudável, light, diet, integrais, com menos sal, açúcar, gordura, é um negócio que dobrou de tamanho nos últimos 5 anos. Em 2014, faturou quase 80 bilhões de reais. Um setor que investe em tempos de crise, baseado no consumo, que mostra fôlego para continuar crescendo. E foi-se o tempo em que a procura era só por arroz integral e açúcar mascavo. Eu só adoro chá verde, adoro esses chás, eu como muito fruta com gergelim, essas farinhas, faz muito bem para mim. Agora mesmo estou comprando um óleo de lavanda para acalmar o meu bebê. O preço é sempre mais alto que o do produto convencional. Se eu tivesse filhos, uma família maior, eu não sei se eu poderia manter. Ia pesar mais no orçamento. Agora, como eu moro sozinha, sou solteira, eu consigo manter isso na minha vida. Essa rede, que tem 65 lojas na capital paulista, pretende inaugurar mais 30 até o fim do ano, em endereços que se afastam dos bairros mais abastados. A gente percebeu que as pessoas
mais populares também começaram a procurar esse segmento. Então a gente começou a abrir lojas em regiões de classe C também, classe D, e a gente tem uma procura muito grande e cada vez está aumentando. O Brasil já é o 4º mercado do mundo nesse segmento, atrás dos Estados Unidos, China e Japão, de acordo com a consultoria Euromonitor, que realizou a pesquisa em 80 países. Em tempos de tropeços na economia, é um mercado que pode crescer menos, mas não deve retrair. As pessoas estão querendo fazer suas escolhas mais criteriosas com relação à alimentação. E esses são saudáveis, ou pelo menos adaptáveis às necessidades deles. Você vai ver a seguir, o Papa Francisco chega ao Paraguai, o último destino de sua viagem pela América Latina. E o drama dos imigrantes no Mediterrâneo. Guarda costeira da Itália resgata mais de 800 pessoas que tentavam entrar no país ilegalmente. Sabe quem mais vai curtir esse feriadão? Quem aproveitar o festival Taxa Zero Chevrolet. Só até sábado você encontra os nossos melhores carros sem absolutamente nada de juros. Chevrolet Zero com taxa zero. Essa você não pode perder. Não é só isso não. Onix Seleção com os melhores itens de série, só R$ 39.990 com taxa zero em 36 vezes. Festival Taxa Zero Chevrolet. Aproveite o feriadão para sair de carro novo. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Eu sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio, né? Quase 5 anos atrás, entrou aqui um projeto que incentivava o morador a trabalhar com o turismo e empreendedorismo. O MEI é o primeiro passo. As vendas começaram a aumentar muito. Aí a gente sentiu a necessidade já de sair do MEI para o microempresa. 5 anos atrás, eu não me via estudando inglês, francês, espanhol. Hoje é microempreendedor individual, daqui a pouco é microempresa, pequena empresa e vamos embora. A iniciativa do governo federal foi decisiva na transformação dessas histórias. Com a formalização, eles ganharam confiança e passaram a ter acesso a benefícios que trazem segurança para crescer. Resultado de uma política de valorização e proteção para quem quer empreender e gerar emprego e renda. É com a garra e a capacidade de realização desses milhões de brasileiros e brasileiras que o Brasil ganha um novo impulso para seguir avançando. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gambenini e Celso Cardoso. E a vitória sobre o Atlético Paranaense deixou o Corinthians no G4, enquanto o Fluminense é o novo vice-líder, hein, Celso? Pois é, Gambenini, o time carioca assumiu a segunda posição ao derrotar o Cruzeiro no Maracanã. Já o Corinthians, apesar de pressionado pelo Atlético, conseguiu uma boa vitória em seu estádio. Na Arena Corintiana, em Itaquera, o Corinthians abriu o placar com o Elias, ainda no primeiro tempo, 1-0.
No segundo tempo, Jadson, após cobrança de falta, definiu o placar. Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. No estádio do Maracanã, o Fluminense recebeu o Cruzeiro e Gustavo Scarpa marcou o único gol da partida. Gol do tricolor carioca. Fluminense 1, Cruzeiro 0. E o Campeonato Brasileiro continua neste fim de semana. Tem jogo bom, Celso? Temos vários jogos bons. 3 amanhã e 7 no domingo, completando a 13ª rodada do Brasileirão. O Santos recebe o Figueirense às 6h30 na Vila Belmiro. No mesmo horário, em Porto Alegre, tem Grêmio e Vasco. Às 9 da noite, a Ponte Preta enfrenta o Atlético Mineiro em Campinas. No domingo, às 11 horas da manhã, tem São Paulo e Curitiba no Morumbi. 4 partidas começam às 4 horas da tarde. No Maracanã tem o clássico entre Flamengo e Corinthians. O Cruzeiro recebe o Goiás no Mineirão. Na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e Fluminense. E o Joinville encara o Internacional em Santa Catarina. Às 6h30 acontecem outras 2 partidas. Avaí e Chapecoense jogam na Ressacada, enquanto na Arena Pernambuco o Sport recebe o Palmeiras. E o Santos, que corre o risco de ser rebaixado, tem técnico novo. Dorival Júnior foi apresentado hoje como novo treinador santista, é a segunda passagem dele no clube. Em 2010 chegou a ser campeão paulista e da Copa do Brasil, mas foi demitido meses depois, após se desentender com Neymar. Na ocasião, jovem craque do time, Dorival tem como missão livrar o time do risco de rebaixamento. Ele já deve dirigir a equipe neste final de semana no jogo contra o Figueirense. Agora, Celso, o Dorival só fez sucesso no Santos também, né? Só fez sucesso no Santos e na fase áurea do Ganso, por exemplo, além do Ganso, quando o Neymar Ganso jogava futebol? Jogava futebol, exatamente. O Ganso, o Neymar bem, e ainda tinha o Wesley jogando bem, o Danilo, que hoje foi aí era um pouco mais fácil. Assim, sem dúvida. Vamos falar do destaque da rodada, que fica para o clássico que põe frente a frente os times mais populares do país. Os donos das maiores torcidas se enfrentam no Maracanã. Do lado corintiano, há certa tranquilidade pelo bom momento da equipe, 4ª colocada no Brasileirão, 3 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. Mesmo assim, a expectativa por reforços é grande. O presidente do clube voltou a falar hoje sobre Theo Gutierrez, atacante colombiano por quem o Corinthians fez proposta de contratação. O Corinthians fez a proposta, ela não foi recusada nem aceita, não houve respostas, o Corinthians está entendendo que a negociação não foi aceita. O meu entendimento foi esse, então não existe mais negócio. O senhor retirou a proposta? Não se retira a proposta, você já fez, não tem retirada de proposta. Se não teve resposta, não tem mais negócio. Bom, e do lado do Flamengo, os ex-corintianos Paulo Guerreiro e Emerson estão mesmo fora do jogo, hein, Celso? Existe um acordo entre os clubes para que eles não entrassem em campo e o Flamengo vai cumprir. Nada de Paulo Guerreiro no treinamento do Flamengo nesta sexta-feira. O peruano, que estreou com um gol na última quarta-feira na vitória rubro-negra por 2-0 frente ao Internacional, foi liberado e só volta a trabalhar na segunda. Afinal, ele e Emerson Sheik estão fora do confronto de domingo contra o Corinthians, mas gravaram um vídeo convocando os torcedores para comparecerem no Maracanã. No desembarque da equipe no Rio de Janeiro, Sheik minimizou qualquer problema de entrosamento. Entrosamento ele já existe, porque a gente conhece um ao outro, a maneira de jogar. O atleta também deixou claro que gostaria de jogar contra o ex-clube. Eu não sei qual foi o acordo. Espero poder participar. No entanto, o acordo entre os dois clubes será mantido e quem deve entrar no time é Marcelo Cirino e Gabriel. Se na frente está resolvido, a dificuldade agora é parar o Corinthians. Por que se fazem acordos desse tipo? Se transferiu, não pode jogar, por quê? Eu também não concordo muito com esse tipo de situação, mas neste caso especialmente, eu acho que faz um certo sentido. O Corinthians poderia prender os dois jogadores até o final do contrato. E aí, gentilmente liberou antes. E aí, a contrapartida é justamente não joga contra o Corinthians. Que eles não façam um gol contra mim. Exatamente. Então, tem uma certa lógica nisso. Tá certo. Obrigado, Celso. Boa noite, bom final de semana. Você também. Estela. O Papa Francisco chegou hoje ao Paraguai, terceira e última etapa da viagem pela América Latina. Cerca de 1 milhão de brasileiros cruzaram a fronteira para ver o Papa. Antes de viajar para o Paraguai, o Papa visitou o superlotado presídio de Palma Sola, considerado um dos mais violentos da América Latina.
Durante a visita, Francisco ouviu depoimentos de presos e discursou pedindo melhores condições no sistema carcerário. Ele chamou a atenção para o problema da corrupção na justiça e disse que reclusão não é o mesmo que exclusão. A Carolina do Sul fez hoje uma cerimônia para retirar a bandeira confederada da sede do governo estadual. O significado da bandeira foi amplamente discutido depois do massacre de Charleston, em que um rapaz branco matou a tiros 9 negros numa igreja. Após um debate de 13 horas sobre o significado da bandeira como símbolo de racismo ou como uma herança histórica, o projeto de lei a favor da remoção foi aprovado. A cerimônia aconteceu diante de uma grande multidão. A governadora Nikki Haley foi responsável por exigir do legislativo a aprovação da lei e estava presente na cerimônia. Após ser retirada, a bandeira, que é da época da Guerra Civil Americana, foi levada para um museu militar próximo ao Capitólio. 823 imigrantes da Líbia foram resgatados hoje pela Guarda Costeira italiana em 8 operações de salvamento. 12 corpos foram retirados do mar Mediterrâneo. Desde o começo do ano, mais de 70 mil imigrantes chegaram em território italiano. O número é recorde, supera o primeiro semestre do ano passado, em que o país registrou 64 mil chegadas. O número de imigrantes em busca de proteção internacional na União Europeia subiu 68% nos primeiros 5 meses de 2015, em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 150 mil migrantes chegaram à Europa pelo Mediterrâneo desde o início do ano, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Mais de 1.900 pessoas morreram durante a travessia. A União Europeia prevê conceder asilo a 60 mil imigrantes. A Alemanha e França anunciaram que vão receber quase 1/3 desse total para auxiliar a Itália e a Grécia, países na linha de frente da onda migratória. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Saiba quais são os álbuns favoritos do Paulão da banda Velhas Virgens. Hoje, 11h30 da noite no Ouça.